vou botar aqui a foto da nossa próxima chamada aqui. Vamos lá. Tá lá. Jogadores subestimados que a torcida pegava no pé. Ô Jonathan, você pode falar um pouquinho desses jogadores? Depois eu converso com o Rodrigão e com o Luciano, por favor. Cara, não tem como. Você quer que eu já vou no top 1? Top 1 pra mim é o Vitinho, cara. Não Pô, tem Vitinho? como. ele tá Poxa, aí. cara, se você frisar bem, vai o Luciano que gosta, né? Quando coloca uns pontos assim de falas de jogadores ali, né? Você vê que o cara já nem com o elenco dele já tava, tipo assim, tendo. Como é que fala? Fugiu uma palavra aqui, mas é um lance que o próprio elenco riu do companheiro. Vocês lembram? Que ele tava meio que na lateral ali, perto do banco de reserva. Não sei o que aconteceu ali, que ele vai e começa a debater com o banco de reserva, cara. Pô, vocês estão rindo de quê? Porra, isso aqui não é brincadeira, não. Vocês lembram disso, cara? Então, Não. cara, aí já vem aquele todo embrolho ali de como ele estava atuando no Flamengo. Sem raça, parece sem tesão, né? Sem vontade. Então, quando teve esse lance ali, cara, eu falei assim, poxa, até o elenco, cara. Porque, pô, você é um jogo profissional. Pô, os caras tudo profissional ali, ganham um salário, pô, enorme. Pô, o seu companheiro na linha, no meio de campo ali, e vocês no banco de reserva zoando. E, pô, e o cara que tá sendo zoado, o próprio Vitinho, que era na época, vira. Pô, vocês estão de sacanagem? Não é brincadeira aqui não. Que não sei o quê, pô. Que não sei... Cara, e eu acho que ele não volta correndo depois, ele vai andando, debatendo o book, os caras tudo rindo. Cara, então acho que pularia pra ele assim, entendeu? Porque o outro que eu peguei assim é mais o Baiano, né? Fábio Baiano aí. Então, cara, dos outros aí eu digo que é uma época que eu não peguei, né? Tipo, acho que o Rodrigão, o Luciano aí, acho que já pega mais um pouco da época deles. O que frisa pra mim sempre são esses aí vamos botar os jogadores aí mais recentes, né? Baiano não é muito recente, mas é onde que cheguei a ver pouco também. Então eu acho que é isso, cara. Se fosse eu pontuar, falar mesmo aí, o que vem sempre na cabeça, igual o comentário que teve aí, pô. Aí, ó, botou aí, né? Eu tinha lido ele. É isso Botei, daí tá aí. mesmo. Do Deadpool é isso daí, cara. Ele é, pô, sem sangue, cara. Você olha assim, e é um bom jogador. Se você parar pra pensar, é um bom jogador. Um cara que chuta com as duas pernas. Poxa, chegou no Flamengo com uma certa velocidade também. Mas, não sei, cara. Pro Flamengo tem que ter algo a mais, entendeu? Faltou sangue, né, Jonas? Não tinha sangue, né? O Flamengo tem que ter algo a mais. Só lembrando, o Deadpool ele fala aqui, né? A torcida tolerava jogador com pouca técnica, mais raçudo do que jogador muito técnico, mais preguiçoso, tipo Vitinho, que é um jogador que nasceu com o dom do futebol, mas a preguiça É, atrapalha. É exatamente o que o sim, Jonas está falando aí aí. vai no outro tópico, né? O tópico anterior, que até que citou o Márcio Araújo. Ele Uhum. viu que estava na lista. Eu vou ser sincero, tinha jogos que eu tinha raiva dele, mas tinha jogos que, poxa, você via que o baixinho corria pra caramba, raçudo, entendeu? E, tipo, tá aí a diferença. Pro elenco que o Flamengo tinha na época, ele fazia um bom papel ali às vezes, entendeu? Não era aquele. Todo jogo o cara era ruim. Por isso que era titular, corria muito ali. Então tem que ser isso. O Deadpool frisou muito bem aí como que tem que ser um jogador, aquele ruim no Flamengo, né? Muito bem, muito bem. Vou passar aqui agora para os nossos outros amigos. Rodrigão, você poderia comentar um pouquinho essa lista nossa aí? Eu Espera quero, aí que eu eu vou quero botar. ver o Rodrigão comentando o Mendes aí. Eu vou botar Não, ela maior um pouquinho, só um minutinho. é o jogo. Então, esse aí no caso, jogador subestimado, né? Não Isso. exatamente raça, né? Uhum. Primeiro falar do Rodrigo Mendes. Eu gostava, um jogador que eu gostava, achava ele subestimado, sim. Só que, assim, essa lista de jogadores, por exemplo, Rodrigo Mendes, Maurinho, Fábio Baiano e Iranildo, eles pegaram um Flamengo muito bagunçado, entendeu? No modo geral. Eram bons jogadores. Mais o Rodrigo Mendes, Iranildo, menos um pouco Fábio Baiano e Maurinho.
O Rodrigo Mendes jogou muito bem no Grêmio, chegou a jogar bem no Flamengo também, mas não o Flamengo logo se... O Flamengo não lembro se vendeu ele ou trocou. Eu lembro que ele foi para o Grêmio. Ele se destacou muito no Grêmio. Era um jogador, um bom jogador com chute, um bom chute fora da área. Eu acho que foi campeão, não lembro se na Mercosul. Foi campeão. Não, acho que ele foi, mas não lembro se foi gol dele. Ele fez gol na final. Ele fez gol na final, é. Isso. Ele é excelente, eu achava ele um excelente jogador, eu achava subestimado, sim. O Iranildo também, para mim, era um excelente jogador, mas só pegou também time... às vezes o time tinha um ataque bom, mas a defesa era ruim, aí o Flamengo atrasava salário. Às vezes tinha até times bons, mas não tinha estrutura, não pagava salário, aí nacionalmente o time não acontecia. Fazia alguma coisa em estadual, mas no campeonato nacional o time não acontecia. O Iranildo, por exemplo, é um jogador que hoje o Flamengo poderia contratar ele tranquilamente para revezar com a Arrascaeta ali. E ia fazer bonito. Um jogador que era bom, tinha bom passe. O Romário adorava jogar com ele. Deixava o Romário na cara do gol toda hora. É um 10 que hoje não tem. E na época, muita gente até achava ele ruim, cara. Ele não era ruim. Entendeu? Só que assim, ele era talvez um pouco franzino demais, não aguentava muito. Talvez um pouco isso, mas era um excelente, tinha excelente técnica, chutava bem também, tinha um bom chute. O Fábio Baiano, ele começou no meio campo, mas eu acho que ele até se destacou mais na lateral direita. É um jogador também com bom chute, um jogador que hoje, eu acho que hoje o Fábio Baiano seria mais valorizado. Entendeu? Ele pegou também times do Flamengo momentos complicados do Flamengo, né? Administrativamente. É complicado, às vezes o jogador é bom, mas o Flamengo atrasava 3, 4 meses de salário, ninguém vai jogar bola assim, cara. Então o Flamengo era isso, entendeu? Aí os caras jogavam um campeonato assim mais curto, aí chegava, a gente se iludia, o Flamengo ganhava o estadual, e falava, esse ano o brasileiro a gente vai chegar no brasileiro, não acontecia nada, aí lutava para não cair, sabe, ficava ali intermediária da tabela, né? Maurinho, esse jogador também, eu acho que hoje em dia o Maurinho seria um jogador mais valorizado do que era antigamente. Eu acho que antigamente, tanto o Maurinho quanto o Fábio Baiano pegou na lateral direita jogadores do Brasil muito melhores do que hoje. Né? Hoje é difícil achar um lateral direito no mundo. E esses jogadores, o Fábio Baiano e o Maurinho, nem era lateral direito de origem. Eles foram para lá e até jogou razoavelmente bem. Mais até o Fábio Baiano. O Vitinho é um excelente jogador, cara. Tecnicamente, é um excelente jogador. Só que, assim, eu acho que se ele entendesse um pouco o que é o Flamengo, eu acho que ele daria muito certo no Flamengo, cara, porque ele tinha muita, como o Jonas falou, ele tinha muita técnica, chutava muito bem com as duas pernas. Outro dia eu estava vendo uns vídeos do Vitinho, acho que até no Twitter, só golaço, cara. Era só golaço dele. Aí você vê aquele vídeo, o cara joga pra caramba, né? É chute fora da área, era um jogador que arriscava chute, abriu, ele estava chutando. Só que, se tivesse, não precisa ser raçudo, não, cara. Igual ele estava falando do Diego. Diego, para mim, era um jogador normal, assim, ele não era raçudo, mas também não era aquele cara sem raça. Se ele fosse, assim, um jogador normal, assim, pelo menos corresse, voltasse para marcar, não precisa se matar em campo, mas pelo menos fizesse isso, ele ia ter uma carreira muito melhor do que ele tem, porque é um jogador muito técnico. Eu acho que em 2019 ele fez um pouco isso, cara. Em 2019 eu gostei do Vitinho. Ele era até o 12º jogador nosso. O Jorge Jesus botava ele toda hora, cara. E toda hora ele entrava, metia gol. Entendeu? Um jogador que faltou ele chegasse e falou, vou me dedicar um pouco mais em campo, porque aí, cara, eu acho que o futebol dele ia deslanchar. É isso aí. Muito bem, Rodrigão, muito bem. E tem alguém, Rodrigão, que faltou nessa lista aí,
na sua cabeça assim? Subestimados? É. Pô, Eu ia citar, Rodrigão, não sei se você concorda, o Varela. Eu ia falar dele. Varela? Do elenco atual, Pode ser, mas eu acho que o Varela ele precisa mostrar mais tempo, mais tempo. Ele está numa fase boa, estou gostando dele, mas, pô, essa fase dele começou esse ano, cara. Então, assim, se ele mostrar o que ele vem mostrando mais tempo, eu acho, assim, que ele vai até ultrapassar essa parte subestimada. Eu não sei se ele é subestimado, porque realmente o Varela não estava jogando, cara. Ele não estava... Agora não, agora ele está jogando. Ele estava, pô, a gente até tá meio assustado. Falei, pô, o Varela sabe fazer isso? O Varela saiu limpando todo mundo. Por quê? Porque, pô, ele não fazia isso. Agora ele está fazendo. Então, assim, eu não sei nem se eu falaria que ele era subestimado, porque, pô, subestimado é aquele cara, assim, que às vezes ele mostra e, pô, ninguém dá atenção, né? Mas não dá o devido valor. Ninguém dá valor. O Varela não estava sendo assim. Agora ele está sendo. Então, eu prefiro esperar um pouco mais. Quer ver um jogador que eu posso citar aí, que eu lembrei aqui rápido? Sim. O Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, cara. Caio Ribeiro. Subestimado. Jogou Vou bem falar um jogador aqui a nível mundial, tá? A nível mundial. Espero que vocês me entendam o que eu vou falar. Por exemplo, mundialmente, eu acho o Zico um jogador subestimado. Sim, ele merecia ter um reconhecimento bem maior. Muito maior. Veja bem, não é no Flamengo, estou dizendo o mundo deveria reconhecer no Zico um jogador muito maior do que o mundo acha que ele foi. Entendeu? Talvez por ter ganho a Copa do Mundo. Então a gente pode citar vários exemplos assim. No Zico, lógico, não no Flamengo, não, mas mundialmente. O pessoal no mundo, assim, geralmente eu vejo quem reconhece o Zico é quem é do meio, quem é do futebol. Pode reparar isso. E quem é jogador de futebol, reconhece o Zico. Assim, imprensa no mundo, eu acho que ele é subestimado, tá? Ele deveria tá entre o próprio Garrincha. Eu acho o Garrincha também subestimado. Dando só um exemplo. Acho que o Garrincha não tanto, Rodrigão. Eu acho, mundialmente eu acho. Não, até aqui no Brasil também. Às vezes você faz lista aí e o pessoal esquece o Garrincha, cara. Como um dos melhores jogadores brasileiros, né, de todos os tempos. O pessoal esquece. Aconteceu há pouco tempo isso, né, Rodrigo? Os maiores número 7 da seleção brasileira. Foi a própria CBF lançou um vídeo com 7 e não colocou o Garrincha. Não colocou, brincadeira, né? Não sei, a questão do Garrincha, não sei também, sei lá. Às vezes a gente pensa várias coisas assim, às vezes porque o cara tinha problemas com álcool, assim. Não sei se isso também. Agora, o cara dentro de campo, até sair um pouco do assunto assim, mas é questão subestimada. Né? A questão do Zico, Rodrigão, que você colocou, a questão do Zico, você pode ver com os números do Maradona e do Platini, o Zico dá de goleada nos dois. O Zico era o mais completo. Né? Sim. Muito mais completo. O que faltou, eu acho que assim, o Zico seria muito mais reconhecido se ele tivesse ganho a Copa do Mundo. Aí eu acho que realmente dariam muito mais, eles dão muito peso à Copa do Mundo. Né? Então, assim, mas no Flamengo eu posso citar o Caio. É que agora, assim, se a gente parar para pensar, a gente vai lembrar vários jogadores, assim. Eu até posso, assim, na hora que os colegas falarem aí, eu posso pensar aqui melhor que eu vou lembrar mais jogador, com certeza. Muito bem, Rodrigão. Bem falado. E realmente o que você falou do Zico, eu também concordo. Pô, principalmente, até o Ancelotti estava comentando um dia desse aí sobre o Zico também, que ele acha um jogador absurdo, falou muito bem do Zico, né? E como você falou, muito vai dos jogadores do meio, né? Que já foram ex-jogadores, que vivem hoje como técnico e tal, eles que costumam lembrar do Zico. Mas é importante falar isso aí. Ô, Luciano, vamos lá, a sua lista, então, dos seus jogadores subestimados, e se tem alguém aí que você encaixaria nessa lista também. Cara, eu acho que a lista aí está muito bem feita. O Rodrigo Mendes, eu acho ele um excelente jogador, adorava o Rodrigo Mendes, achava ele um grande jogador mesmo.
né? Fez gol na final do Carioca, fez gol na final da Copa Mercosul, tinha uma canhotinha ali afiada, ali batia falta, muito bom jogador, entendeu? Eu gostava muito dele mesmo. Só que no Flamengo ele era inconstante. A verdade era essa, ele não conseguia manter um bom futebol no Flamengo, assim, ele era bem inconstante, né? Mas eu gostava, é um jogador que eu gostava muito, torcia muito para que ele desse certo no Flamengo. Foi importante em alguns momentos cruciais ali. Fez gol de final do estadual, de cima do Vasco, que abriu o nosso tri ali, né? Terminou com ele fazendo um gol de falta, terminou com o Pet fazendo um gol de falta em cima do Vasco. Acho que ele foi fundamental, foi artilheiro no Grêmio, né? Mas no Flamengo ele era inconstante. O Maurinho, eu acho que ele era um bom jogador. A torcida pegava no pé, tal, zoava, fizeram aquela musiquinha lá, né? A Maurinho é a seleção, Will, 1º de abril, né? Ficou lendário aí, fizeram memes e tal. Mas, cara, ele jogava de lateral, ele jogava de meia, ele jogava de volante, teve jogo até que ele jogou de zagueiro. Ele era um jogador, bom jogador, não era super craque, mas era bom, tinha um bom chute também de longe. Assim como o Fábio Baiano também chutava muito bem de fora da área, ele também era um bom jogador, né? Foi importante para o Flamengo ali. Só que todos eles viveram épocas negras ali no Flamengo, épocas de muita dificuldade, épocas de extrema dificuldade, falta de dinheiro, falta de estrutura, falta de tudo, né? O Fábio Baiano também gostava muito dele, raçudo também. É um que também podia estar naquele outro lado de raçudo, porque o Fábio Baiano era bem raçudo, entregava tudo em campo ali. Também jogou em várias posições, gostava muito também. Iranildo, como o Rodrigão disse, hoje poderia até estar no elenco do Flamengo, no auge dele, jogando, disputando ali com a Arrascaeta. Assim, claro, né? O Arrasca é infinitamente, eu acho que melhor, maior. Mas assim, o Iranildo era um excelente jogador, o Romário adorava ele, o Romário adorava o Iranildo e tal. O Vitinho é aquele negócio, subestimado, eu entendo assim, que às vezes o cara não é tão devidamente valorizado pela torcida, a torcida pega no pé, mas o cara tinha certa qualidade. Eu acho que o pegar no pé em cima do Vitinho, cara, era pela razão da preguiça, como o nosso colega comentou aí no chat, aí, Deadpool, um flamenguista aí, comentou, por conta do Vitinho ser preguiçoso, né? Ele era um jogador muito bom tecnicamente, chutava bem com as duas pernas, tal, habilidoso, né? Mas só que ele era preguiçoso, ele era sabe, ele parece que entrava, parece que ele não estava a fim de jogar, enfim, isso a torcida do Flamengo não suporta, né? A torcida do Flamengo quer raça, quer entrega, e isso ela não via no Vitinho. São muitos jogadores que foram subestimados, né? Que a torcida pegava no pé, mas que tinha uma certa qualidade e tal. Aí a gente pode citar alguns, né? Na outra live a gente até falou do Piá, né? Lateral que cansou de cruzar a bola na cabeça do Gaúcho. Eu posso lembrar até do Rodinei, em certo momento, né? A galera pegava tanto no pé dele, e em 2022 ele fez o 2022, né? Em altíssimo nível, foi importante ali na Copa do Brasil, foi importante na Libertadores, né? Eu acho que subestimado hoje em dia, a gente poderia até encaixar o Varela, mas como o Rodrigo falou, acho que ele precisa de mais jogos com boas atuações, né? Ainda, né? Para mostrar que realmente a torcida pegava no pé, mas ele um jogador que foi titular de 2 Copas do Mundo pela seleção do Uruguai, né? Também já demonstrou que pode ser útil em vários setores do campo ali. Já jogou de lateral direito, já jogou de lateral esquerdo, já jogou no meio, já jogou ali de volante, enfim. E agora, de uns tempos para cá, ele tem atuado bem, né? Não tinha uma sequência dentro do Flamengo, agora vem tendo e vem atuando bem. Pode ser que ele venha estar nessa lista aí bem breve, aí, dos subestimados aí, o Varela. E até passar depois, né, para a fase dos reconhecidos, né? Que a galera reconhece e tal, que foi importante, que jogou muito bem, né? Vamos ver. Eu acho que no momento, o Varela, né? Ele tá se encaixando aí nesse perfil. Edinho, eu lembrei 2 nomes aqui, até recentes. Não, um é recente, o outro não. Fala rapidinho aqui para o Jones falar. Sim. Eu acho o Everton Ribeiro um jogador subestimado. Pô, bem lembrado. Eu acho. O Everton Ribeiro, eu acho que ele foi mais importante, ele tem mais importância, assim, do que a torcida dá para ele. E também eu acho o Zinho um jogador subestimado. O Rodrigo, o Renato Gaúcho no Flamengo, ele é subestimado ou ele deu certo e a torcida tem birra porque aconteceram ali de ir para outro time, fazer o gol de barriga lá no Fluminense e tal? Dá sua opinião aí. Eu acho justamente isso. O Renato Gaúcho, o Flamengo jogou pra caramba. O Campeonato Brasileiro de 87, porra, Renato ganhou, o próprio Zico fala isso, né? O Renato jogou muito bem no Flamengo, muito bem.
Só que, pô, quando aquele gol do Barriga, aquele negócio da rivalidade, pô, ele falou muita. Ele sacaneou muito, né, cara? Ele gosta de zoar o Flamengo. Ele gosta de zoar. É a torcida. Só que, pô, antes, quando ele estava no Flamengo, ele zoava os outros. Exatamente. Ele é pilhador, assim. Então, assim, ele jogou muito no Flamengo, só que pô, quer queira, quer não, ele fez um gol histórico na gente, né? Negativamente é histórico, pô, todo mundo lembra desse gol. E, pô, aí depois ficou na semana, Rei do Rio, falando, sabe, Barriga, aquele negócio. Aí a torcida pegou uma pilha por causa disso, né? Então ele perdeu um pouco a moral que ele tinha, assim, com a torcida do Flamengo, eu acho que foi por causa desse gol. Com certeza. Mas eu não acho ele subestimado, não. Eu acho ele, no Flamengo, ele jogou bem. Eu acho que o Andinho quis dizer, de repente, odiado, né? Você pode ver. Eu já fui em jogo festivo do Flamengo também. Jogo do Adriano, de fim de ano, enfim, acho que. Não, jogo do Zico. E o Renato é vaiado. No dia tinha 70 mil no Maracanã e a torcida pega no pé dele o tempo todo, vai a ele, xinga ele o tempo todo. Só que, assim, ele fez história no Flamengo, ele foi um excelente jogador no Flamengo, Sim. Importante. Só que a torcida não gosta, tem pavor dele por conta do depois, né? Além do gol histórico de Barriga, ele sempre pegou no pé do Flamengo, sempre usou o Flamengo, sempre tirou sarro do Flamengo. E a torcida guardou isso e ficou aquela raiva, aquela bronca, e persegue ele até hoje por conta disso. Eu sugeri subestimado, porque, assim, a torcida de hoje, aí, a molecada que chega hoje, não viu o Renato Gaúcho jogar, aí quando vê o Renato em campo, o nego vaiando, o nego falando um monte de merda dele, tal, sim. Aí, assim, não reconhece o quão grande ele foi pro Flamengo, o quanto ele jogou quando ele vestiu a camisa do Flamengo. Então, assim, essa foi meu raciocínio aqui. Nesse sentido, eu acho que aí é assim. Eu acho que o pessoal mais Ninguém fala dele. Ninguém fala dele. Tipo assim, o Exatamente. Renato, não, no Flamengo não. Entendeu? Pessoal mais novo não tem essa noção. Não viu ele jogar no Flamengo, assim. Então não tem. A gente que é mais antigo, viu ele no Flamengo e depois, contra. A gente tem essa birrazinha, mas lembra, né? O cara jogou também. Reconhece que ele foi histórico, né? Sim. Eu vou pedir vocês três aqui agora. A gente está quase encerrando nossa live. Pedir também a galera que está acompanhando a live para se inscrever no canal, compartilhar a live e sentar o dedo no like aí, que é importante para a gente, né, cara? Tem o Pix também. O Pixzinho fica, o QR Code fica aqui em cima do canal. Só você escanear com o seu celular aí, você vai diretamente para o nosso Pix. Quem quiser ajudar aí vai ser bem-vindo, como sempre. Eu vou pedir aqui uma comparação assim, bem rápida. A gente está quase encerrando aqui a nossa live. Ô, João, vou começar com você. Eu vou pedir os três para falarem, mas é uma coisa assim meio doida. Maurinho ou Wesley? Wesley. Vamos lá. E você, Luciano? Maurinho ou Wesley? Se fosse para escolher, assim, não conta idade, não conta nada, não. O jogador hoje, você vai disputar aí a final do Mundial. Você tem o Maurinho e tem o Wesley. Quem você escala? Não, pelo que hoje não está mostrando, mas pelo que o que o Wesley demonstrou, principalmente no ano passado, naquela reta final ali de Copa do Brasil, seria o Wesley, certamente. E como o Rodrigão já disse aqui em outra live anterior, o Wesley ele tem um potencial de crescimento muito grande. Se ele for trabalhar, não tiver com a cabeça no lugar, eu acho que ele ainda pode ter uma carreira ainda muito vitoriosa, muito grande, muito além do que foi a carreira do Maurinho. Eu acho que hoje ele está mal, mas ele tem potencial. O jeito que ele está jogando, ele é Maurinho, tem a sua opinião, fica à vontade. O jeito que ele está jogando hoje é complicado, hein? Mas ele provou isso agora recente, eu acredito no potencial dele ainda. Você vai no Wesley também. Foi igual o João, no potencial que ele pode crescer. Muito bem. E você, Rodrigão? Eu acho que o Wesley ainda, porque o Maurinho, ele era não sei se o Luciano vai concordar, ele era do meio. Meio-campista. Aí depois, nem lateral ele era, né? Então, eu acho que o Wesley é de ofício ali e concordo com o Luciano. Eu acho que o Wesley tem potencial, né? Se ele pegar um técnico ali que saiba trabalhar a cabecinha também. Cabeça de caixa d'água. Como diz o Jones. O cabeça de caixa d'água. Caixa d'água ali, trabalhar ali. Então, assim, eu acho que tem potencial pra caramba. Não fosse isso, os europeus não estariam. Esses caras analisam tudo. Oferecendo um caminhão de dinheiro. Eles analisam tudo do cara ali, os números dele. Então, eu acho que o Wesley.
Entendi, muito bem aí. O Fábio Baiano nem tanto, né? Não vou botar nessa conversa também, não. O Fábio Baiano também jogou. Eu acho que o Fábio Baiano era melhor. Por exemplo, entre Maurinho e Fábio Baiano, eu acho que o Fábio Baiano jogou melhor Você na escolheria lateral. o Fábio Fábio era Baiano. mais jogador. Era mais jogador. Era mais jogador. Mas não foi tanto lateral, né? Ele ficou mais no meio, depois, no final, foi Ele jogou bastante tempo, cara. chegou a jogar bastante tempo. Jogou bastante tempo. Mas é meio campista também. É meio campista, Eles fizeram o contrário. Eu achava ele raçudo, ele é um cara raçudo. Ele era raçudo. É. Muito bem, tirou minha dúvida aí, isso é bem legal. A gente tá chegando aqui ao final de mais uma live, né, pessoal?